A paz do Messias para todos vocês, meus seguidores do canal do YouTube. E para vocês também que começaram a assistir o meu vídeo, todos os vídeos que eu postar, eu peço a vocês que leiam, compartilhem, comentem e deixem seus likes. Como eu já tenho dito para vocês nos outros vídeos que venho gravando e postando, que já li a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, os 66 livros da Bíblia Sagrada, pois nessa madrugada que já estou ativo, como tenho dito hoje pela tarde, que pela madrugada hoje eu estaria aqui de volta para o nosso encontro. Hoje, nesta madrugada, é o nosso encontro para lermos juntos a Bíblia Sagrada. Você daí que está assistindo, preste atenção, ouça. Espero que vocês gostem, comentem, compartilhem todos os vídeos que eu venho postando. Agora, eu peço a vocês que ouçam com atenção e medite bem. Porque a Bíblia Sagrada, todinha, de Gênesis até Apocalipse, ela vem falando que somente os obedientes é quem subirão para a glória. Os desobedientes, eu espero que quando começarem a assistir esses vídeos, voltem para a verdade. Se acordem e que não vão pelas palavras de A e de B, de terceiros. Melhor falar assim, para que vocês vão entender. Pois já se levantou muitos falsos mestres, muitos falsos profetas, muitos falsos pregadores também já se levantaram, querendo torcer a Bíblia Sagrada, querendo mudar a Bíblia Sagrada, querendo tirar o conteúdo. Qual o conteúdo que eu estou falando aqui? É o nome de Jesus Cristo da Bíblia Sagrada, dizendo que Jesus não é Deus, que Jesus não é o Filho de Deus, que é até mesmo um Deus porco. Já ouvi muitos falar, muitos. Eu não quero dizer o nome deles não. Já ouvi falar até dizer que o Jesus não existe e que a letra J não existe no calendário hebraico, não existe. Mas como é que se escreve José? Letra J. Como é que se escreve João? Letra J. Como é que se escreve Jeremias? Letra J. Aleluia. Pois eu falo para que todos vocês venham entender que existe sim, a letra J no calendário hebraico. Só que muitos querem mudar, pensando que todos são leigos. Mas na realidade, leigos são os que querem mudar, porque sabem que tem e querem tirar. Pois Jesus, ele tem dito, Jesus, nem um J, nem um I, nem um acento omitirá da lei. Permanecerão até o fim dos tempos. Quem falou isso foi Jesus. É Jesus que falou isso. Ou melhor dizer, o Messias, chamado Cristo. E agora vou trazer a mensagem para todos vocês virem entender e compreender
filhinhos de Deus. Quem é filho de Deus, ouve a voz de Deus. Escuta a voz de Deus e obedecem a voz de Deus. Pois Jesus tinha dito no livro de João, capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão ele veio somente para roubar, matar e destruir. E que ele veio para que todos tenham vida e vida com abundância. Quem falou isso foi Jesus. Quem falou isso foi Jesus. Foi Jesus que falou isso. No meu português, foi Jesus que falou isso. Mas como muitos querem mudar a história, só tem um que eu conheço que pode mudar. Ele não mudou. Só tem um. Ele não tirou nada. Tudo que está escrito no Antigo Testamento está tudo no Novo. Tudinho novo. Aqui quem está falando não é um leigo, é um estudante da Bíblia Sagrada. Eu posso dizer, sou estudante da Bíblia Sagrada. E eu peço vocês, filhinhos de Deus, filhinhas de Deus, filhinhos do meu Pai e filhinhas do meu Pai. O nosso Pai, Ele pede que nós vivamos unidos, em união. Em união. Em união, quando a gente ficamos unidos uns com os outros, estamos assim, ó, bem unidos. E nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Fiquem sabendo que quem chama de Cristo está chamando Messias. E quem está chamando Messias, fala Cristo. Vocês entendam, compreendam que a Bíblia Sagrada, ela te ensina a você a adorar e a ser obediente. Se você quer adorar o Emanuel, que traduzido é Deus conosco, adorem, filhinhos de Deus e filhinhas de Deus, filhinhas do meu Pai e filhinhos do meu Pai. Jesus, ele mesmo disse para aquela mulher samaritana, quando ele foi lá em Samaria, com os seus discípulos, lá no poço, lá de Jacó, ele teve um encontro com aquela mulher lá, ele falou e disse bem assim para ela, quando ela disse: eu esperava ver o Messias. Ele disse: sou eu. Sou eu, Messias, que falo com você. O Filho de Deus. Se você quer adorar o Messias, adorem, porque ele é o Filho de Deus, povo de Deus. Adorem. E Emanuel quer dizer Deus conosco aqui nesta terra. Jesus é Deus. Filhinhos e filhinhas de Deus, eu peço a vocês que não vão na cabeça desses falsos mestres, desses falsos líderes. Não vão. Não ouçam, caiam fora, saiam do meio deles. Saiam do meio deles. E se você quer adorar o Cordeiro de Deus, lembrem-se que João Batista, ele falou para o seu discípulo: eis aí o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. O Messias. Jesus é o Messias, o Cordeiro de Deus. E então, se você quiser adorar o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, é Deus, Jesus. Bom, e agora
Vou trazer a mensagem para que vocês venham entender, filhinhos e filhinhas do meu Pai que está no céu. Porque Jesus ele tem dito, quando Maria e os seus discípulos foi à procura de Jesus, querendo conversar com ele, quando ele estava ensinando aos seus discípulos. Aqui uma multidão de pessoas que estavam lá reunidos. Aí foram os irmãos de Jesus e disseram, nós queremos ver. A mãe de Jesus estava lá também, ele disse, Maria, né? Maria estava lá também no momento, naquela hora, e disse, nós queremos ver o nosso irmão, e a nossa mãe quer ver o filho dela, o nosso irmão. E as irmãs de Jesus também estavam, só que a Bíblia Sagrada ela não fala sobre as irmãs de Jesus, nem sobre os irmãos de Jesus, só fala de Tiago, irmão de Jesus, e Judas, irmão de Jesus. Tem Judas que é irmão de Jesus. E também, quando Jesus ele disse para aquele mensageiro que foi a Bíblia Sagrada ela não fala qual dos discípulos, dos seguidores de Jesus foi quem foi falar com ele, dizendo, a sua mãe está lá fora e quer falar com o Senhor. A Bíblia não fala o nome dele, não relata. Em texto nenhum relata o nome desse homem, nem todos os nomes dos irmãos de Jesus. Mas Jesus ele olha para os seus discípulos e disse, quem são minha mãe? Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? E quem é minhas irmãs? É todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Jesus falou isso. Então todos nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. E Deus é o nosso Pai. E Jesus é o nosso mestre, o nosso líder e o nosso Salvador. Então, mais uma vez eu peço a vocês, filhinhos de Deus e filhinhas de Deus, meus irmãos e minhas irmãs. Quem é de Deus, ouve a voz de Deus. Quem é filho de Deus, ouve a voz de Deus e sai do meio desses falsos profetas, desses falsos mestres, desses falsos líderes. Agora ouçam, vocês também que começaram a assistir meus vídeos, espero que vocês compartilhem e deixem seus likes para que eu venha mais todos os dias estar aqui trazendo a mensagem para que vocês venham entender e compreender o verdadeiro evangelho, que não é como muitos estão gravando seus vídeos e postando dizendo que não é dessa maneira. Fiquem até o final de todos os 66 livros que eu vou concluir para vocês. Que agora eu já estou no terceiro livro da Bíblia, Levítico, capítulo 1 agora. Vamos lá, juntos. Você aí do lado e eu aqui lendo para que você venha entender, compreender. O Senhor Deus chamou Moisés e de dentro da tenda sagrada mandou, versículo 2, que ele desse aos israelitas as seguintes leis a respeito dos sacrifícios. Leis, mandamento de Deus. Obedeça. Animais completamente queimados no altar. Quando um homem oferecer um animal em sacrifício a Deus, o Senhor, ele poderá escolher do seu gado ou do seu rebanho de ovelhas e cabras. Versículo 3. Se ele oferecer um animal do seu gado para ser completamente queimado no altar, então deverá ser um
touro sem defeito, para que o Senhor o aceite. O homem levará o touro até a entrada da tenda sagrada. Versículo 4. Ali ele porá a mão na cabeça do animal, a fim de que seja aceito como sacrifício para conseguir o perdão dos seus pecados. Ou seja, melhor dizer assim, o homem que pecasse, ele teria que pegar um animal do seu rebanho, um animal sem ser aleijado, sem ser troncho, sem ser torto, sem estar doente, e levasse para o sacrifício. E no momento ali ele tinha que pôr a mão na cabeça do animal e matar o animal, para que fosse perdoado seus pecados. Versículo 5. O homem matará o touro ali, na frente da tenda sagrada. E os sacerdotes, que são descendentes de Arão, oferecerão ao Senhor o sangue do animal. E depois borrifará com ele os 4 lados do altar, que está na frente da tenda. Nós sabemos que hoje não é mais animais que purifica o homem. Não é mais o sangue de animais que purifica o homem, que tira pecado do homem. É o Messias, que morreu na cruz do Calvário, que verteu sangue, quando não tinha mais sangue, verteu água, que tira o pecado do mundo, que tira o pecado de todos os pecadores que se arrependem e voltam, que creem no Evangelho, se arrependem e voltam para casa. A casa que eu estou falando é a casa do Pai. Viverem unidos, unidinhos. Você já viu irmão e irmãs estar desunidos, desunidas, com contendas, brigas, intrigados? Nunca, não pode isso acontecer, porque Jesus tem dito que uma casa dividida nunca subsistirá, nunca subsistirá. Não pode haver divisões, contendas e brigas, não pode. Confusões não pode, tem que estar unidos. E esses falsos mestres, esses falsos líderes, ensinam tudo errado, porque são leigos, eles mesmos são leigos. Não entendem, não compreendem, não têm o Espírito de Deus, não têm o Espírito da verdade, não tem. Quem habita neles é o Espírito do erro, o Espírito do erro é que habita neles, que ensinam tudo errado. Versículo 6. Em seguida o homem tira o... Versículo 6. Em seguida o homem tirará o couro do animal e depois cortará o corpo em pedaços. Versículo 7. Versículo 7. Os sacerdotes acenderão fogo em cima do altar, arrumarão a lenha sobre o fogo. Versículo 8. E colocarão sobre ela os pedaços do touro, a cabeça e a gordura que cobre os intestinos. Versículo 9. O homem lavará os miúdos e as pernas do animal, que também serão queimados no altar. O sacerdote queimará o touro todo como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Se os sacerdotes não fizessem isso, eles eram desobedientes, porque não obedeciam, não faziam como Deus estava mandando, que tinha que ser desse jeito. Se eles não fizessem, eram desobedientes e não agradava a Deus. E Deus não atendia, Deus não recebia, melhor falar assim, o sacrifício.
Deus não recebia, Deus não aceitava. Mas o meu sacrifício e o teu sacrifício, filhinha e filhinho de Deus, o Messias, Jesus Cristo, o Messias, ele aceita o teu sacrifício, a tua oferta, de bom coração. Ele aceita. Porque se você for obediente, ele aceita. O desobediente, não. Versículo 10. Se o homem oferecer em sacrifício a Deus um carneiro ou um cabrito, o animal deverá ser um macho sem defeito. Tudo para Deus tem que ser perfeito. Obedeçam. Ou por outra, continue do jeito que você quer. Versículo 11. O homem matará o animal na presença do Senhor, no lado norte do altar, e os sacerdotes borrifarão os 4 lados do altar com o sangue. Versículo 12. Em seguida ele cortará o animal em pedaços, e o sacerdote os colocará junto com a cabeça e a gordura que cobre os intestinos no fogo que está em cima do altar. Tem que ser queimado. Versículo 13. O dono do animal lavará os miúdos e as pernas, e estes também será oferecidos em sacrifícios. O animal todo será queimado como um sacrifício que tem um cheiro agradável ao Senhor. Versículo 14. Se a oferta queimada que o homem oferecer ao Senhor for uma ave, então ele deverá trazer uma rolinha ou um pombinho. Versículo 15. O sacerdote levará a ave para o altar, tirará a cabeça e a queimará no altar. Em seguida deixará o sangue da ave escorrer no lado do altar. Versículo 16. Depois tirará o papo, depois o sacerdote tirará o papo com o que estiver dentro e o jogará no monte de cinzas, que fica no lado leste do altar. Versículo 17. Então pegará a ave pelas asas e a abrirá, sem a partir em 2 partes, e a queimará no altar. A ave toda será queimada como um sacrifício que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Glória a Deus. Capítulo 2. Capítulo 2. Ofertas de cereais. Quando o homem oferecer cereais ao Senhor Deus, deverá moer o cereal, tirando dele a melhor farinha. Depois de misturar azeite e incenso na farinha, ele a entregará aos sacerdotes, que são descendentes de Arão. Um dos sacerdotes pegará um punhado da farinha com o azeite e o incenso e o queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. Portanto, obedeça.
obedeçam o que você prometeu para Deus. Devolvam o que você prometeu para Deus, dê a Deus, porque Deus está no céu e você está na terra. Versículo 3. O resto da oferta de cereais e dos sacerdotes, que são descendentes de Arão, e a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Versículo 4. Se a oferta de cereais forem pães assados no forno, eles deverão ser feitos da melhor farinha, mas sem fermento. Os pães podem ser grandes, feitos de farinha misturada com azeite, ou então pequenos e achatados, passando-se um pouco de azeite por cima. Versículo 5. Se a oferta forem pães assados na grelha, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite, mas sem fermento. Versículo 6. Quando fizer a oferta, o homem deverá partir o pão em pedaços e derramar azeite em cima. Versículo 7. Se a oferta forem pães assados na frigideira, eles deverão ser feitos de farinha misturada com azeite. Versículo 8. Apresente a Deus o Senhor essas ofertas de cereais, entregue ao sacerdote, e ele as levará ao altar. A sua oferta tem que ser dada no altar de Deus para ser aceito, como no passado, na antiguidade, os sacerdotes pegavam a oferta, levavam ao altar e apresentavam a Deus. E Deus atendia, Deus recebia a oferta. Você tem que ser obediente. Obediente para que a sua oferta seja bem recebida a Deus. Você lembra o que foi que Abel ofereceu a Deus? O melhor. E Deus atendeu. Deus se agradou. Lembra o que Caim ofertou a Deus? O fruto. O fruto da sua plantação. Deus não respondeu, Deus não se agradou, porque ele ofereceu o pior de mau grado. Deus não atendeu. Mas a oferta de Abel, Deus respondeu com fogo. Versículo 9. Ele pegará uma pequena parte da oferta e a queimará no altar, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus e é uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável ao Senhor. Versículo 10. O resto da oferta de cereais é dos sacerdotes, que são descendentes de Arão, e é a parte mais sagrada, pois foi tirada da oferta dada a Deus, o Senhor. Versículo 11. Nenhuma oferta de cereais será preparada com fermento, nem fermento nem mel deverão ser usados em nenhuma oferta apresentada a Deus, o Senhor. Porque se fosse ofertado com fermento, o pão fosse feito com fermento e misturado com mel, essas coisas, Deus não atendia, Deus não recebia. Deus não atendia e Deus não queria, Deus não aceitava. Deus não respondia. Versículo 12. Ofereça ao Senhor os cereais que forem colhidos primeiro
mas essa oferta não será queimada no altar. Versículo 13. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda a oferta de cereais deverá ser temperada com sal. Versículo 14. Quando a primeira parte da colheita de cereais for oferecida a Deus, o Senhor, leve grãos de espigas verdes, esmagados e torrados no fogo. Versículo 15. Ponham azeite e incenso em cima dessa oferta. Versículo 16. Aí o sacerdote queimará no altar uma parte dessa oferta de cereais, junto com o azeite e o incenso, para lembrar que a oferta toda é dada a Deus, o Senhor. Glória a Deus e ao Messias chamado Cristo. Ofertas de paz, as ofertas de paz. Capítulo 3. Quando um homem apresentar a Deus, o Senhor, uma oferta de paz, se o animal for tirado do gado, poderá ser um touro ou uma vaca, mas precisará ser sem defeito. Versículo 2. Em frente da tenda sagrada, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão o sangue, borrifarão os 4 lados do altar com o sangue da mesma coisa. Borrifará com o sangue os 4 cantos do altar. Versículo 3. E um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento toda a gordura que cobre o músculo. Versículo 4. Os 2 rins com a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Versículo 5. Os sacerdotes queimarão tudo isso no altar, junto com a oferta queimada que foi posta em cima da lenha que está no altar. Versículo. É uma oferta de alimento que tem um cheiro agradável a Deus, o Senhor. Versículo 6. Se o homem oferecer a Deus, o Senhor, um animal do seu rebanho, como oferta de paz, o animal poderá ser macho ou fêmea, mas precisará ser sem defeitos. Deus não aceitava animais aleijados, com defeitos, doentes, para ser queimado no altar, como oferta de paz, para tirar pecados. Deus não aceitava. Tinha que ser o animal sadio, não doente nem aleijado. Versículo 7. Se a oferta ao Senhor for um carneirinho, versículo 8, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Naquela época, meus irmãos, filhinhos de Deus e filhinhas de Deus, naquela ocasião lá, quando o povo pecava, os animais eram oferecidos no altar, em frente da tenda sagrada. Eles colocavam a mão na cabeça do animal. Se fosse uma vaca ou se fosse um
um gado, um touro, ou se fosse um boi, que era a mesma coisa, ou se fosse um carneiro, tinha que colocar as mãos na cabeça do animal e depois matar o animal em frente à tenda. Depois tudo era bem organizado. Tudo isso Deus queria a organização. Deus queria a organização. Por que Deus queria a organização? Porque Deus não queria ver nada desorganizado. Até mesmo nos ministérios, nas igrejas, Deus quer tudo organizado, tudo no padrão. Não quer ver nada desorganizado e fora do padrão. E também a oferta era dedicada a Deus, dada a Deus toda. E a parte da oferta, ali os sacerdotes tinham uma parte, porque eles não trabalhavam no pesado, mas não trabalhavam assim em plantações, não eram empregados, mas eram dedicados na obra de Deus. E Deus os sustentava com as ofertas que era tirada uma parte para eles, era dada por Deus aos sacerdotes. Versículo 9. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento a gordura do animal, o rabo inteiro, que será cortado bem perto da espinha, a gordura que cobre os músculos, a gordura que cobre os miúdos. Versículo 10, os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Versículo 11. E o sacerdote queimará tudo isso no altar como uma oferta de alimentos a Deus, o Senhor. Se a oferta ao Senhor for um cabrito, o homem porá a mão na cabeça do animal e o matará em frente da tenda sagrada. Os sacerdotes, que são descendentes de Arão, borrifarão os 4 lados do altar com sangue. Versículo 14. Um dos sacerdotes apresentará ao Senhor como uma oferta de alimento a gordura que cobre os miúdos do animal. Versículo 15. E os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Versículo 16. E o sacerdote queimará tudo isso no altar, como uma oferta de alimento, que tem um cheiro agradável. Toda a gordura pertence a Deus, o Senhor. Por isso os israelitas, em todos os lugares onde morarem, não comerão nem a gordura, nem o sangue. Essa é uma lei que deverá ser obedecida para sempre, por vocês e pelos seus descendentes. Como eu falei para vocês que a Bíblia toda, a Bíblia Sagrada, os 66 livros da Bíblia Sagrada, fala de obediência. Fala de obediência e que você tem que obedecer a Deus, e as leis, os mandamentos, tudo, você tem que obedecer tudo, para que você tenha vida e viva muito tempo, muitos anos na terra. Se você não obedece, desobedece, você vai viver pouco na terra, pouco tempo. Capítulo 4. O sacrifício pelos pecados do grande sacerdote. Vamos ver quais são? Capítulo 4. Não tem versículo 1, mas a mensagem começa do capítulo 4. O Senhor Deus mandou que Moisés
versículo 2, dissesse aos israelitas o que deveria fazer a pessoa que sem querer quebrasse uma das leis do Senhor e fizesse o que é proibido. Se o grande sacerdote cometer um pecado, tornando assim o povo culpado, ele, para tirar o pecado, oferecerá a Deus, o Senhor, um touro novo, sem defeito. Porque esse pecado foi cometido sem querer. Um pecado que você cometeu sem vontade própria, sem querer cometer, mas cometeu. E se você se arrepender para que o seu pecado fosse perdoado, teria que levar um touro sem defeito, macho, sem defeito. Mas os pecados hoje, nessa época, serão perdoados através do Cordeiro de Deus. Jesus Cristo, Messias, o Cordeiro de Deus, é quem tira o pecado de todas as pessoas do mundo. Todo aquele que voltar para Jesus, crer no Evangelho e querer se batizar, serão salvos. Versículo 4. Ele levará o animal até a entrada da tenda sagrada, porá a mão na cabeça do animal e o matará ali na presença do Senhor. Versículo 5. Em seguida, pegará uma parte do sangue do animal e a levará para dentro da tenda. Versículo 6. Ali ele molhará um dedo no sangue e na presença do Senhor borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina do lugar santo. Porque esse pecado foi cometido sem querer, e para que fosse perdoado, teria que fazer isso. Molhar a ponta do dedo e tocar ali ele molhará o dedo no sangue e passará na presença do Senhor e borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina do lugar santo. Na cortina ele teria que tocar ali com sangue para ser perdoado o pecado dele. Versículo 7. Depois ainda na presença do Senhor ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda, onde o incenso sagrado é queimado. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados em frente da tenda. Versículo 8. O sacerdote tirará toda a gordura do animal, isto é, a gordura dos miúdos. Versículo 9. Os 2 rins e a gordura que os cobre, e também a melhor parte do fígado, que ele tirará junto com os rins. Versículo 10. Do mesmo jeito que se tirar tudo isso do touro sacrificado como uma oferta de paz, e o sacerdote queimará tudo no altar de ofertas queimadas. Versículo 11. Mas ele pegará o couro do animal, a carne toda, a cabeça, as pernas, os miúdos e também os intestinos. Versículo 12. E os levará para fora do acampamento até um lugar puro
onde são jogadas as cinzas, e ali queimará o animal todo em cima da lenha. O sacrifício pelos pecados do povo. Vocês encontram lá no livro de Números, capítulo 15, versículo 22 e versículo 26. Versículo 13. Pode acontecer que o povo todo, sem querer, quebre uma das leis de Deus, o Senhor, fazendo o que é proibido. Nesse caso, se forem culpados, sem saber que pecaram, versículo 14. Logo que reconhecerem que pecaram, levarão um touro novo para oferecer em sacrifício, a fim de tirar o pecado, e o apresentarão em frente da tenda sagrada. Versículo 15. Ali, na presença do Senhor, os líderes porão as mãos na cabeça do animal e o matarão. Versículo 16. Depois, o grande sacerdote levará uma parte do sangue do animal para dentro da tenda. Versículo 17. Ele molhará o dedo no sangue e na presença do Senhor borrifará o sangue 7 vezes em frente da cortina no lugar santo. Versículo 18. Depois, ainda na presença do Senhor, ele porá um pouco do sangue nas pontas do altar que está dentro da tenda. O resto do sangue ele derramará na base do altar, onde os sacrifícios são queimados em frente da tenda. Versículo 19. Em seguida ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar. Versículo 20. E fará com esse animal o mesmo que fez com aquele que ele ofereceu para tirar o seu próprio pecado. O sacerdote oferecerá esse sacrifício para conseguir o perdão de pecados e o povo será perdoado. Versículo 21. Por fim, como fez com o outro touro novo, o sacerdote levará esse touro novo para fora do acampamento e o queimará. Essa é a oferta para tirar o pecado do povo. Mas agora, meus irmãos e minhas irmãs, filhinhos de Deus e filhinhas de Deus, filhinhas e filhinhos do meu Pai que está no céu, do nosso Pai que está no céu, não é mais o sangue de animal que tira mais pecado, mas sim o sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue do Cordeiro de Deus, o Messias, o Salvador de toda a humanidade. É o sangue dele agora que tira o pecado da humanidade. É o sangue dele agora que tira o pecado da humanidade. E se você que está assistindo esse vídeo, que começou a assistir esse vídeo, se você crê que Jesus ele pode perdoar os seus pecados, volte, e que você tem vontade de aceitá-lo como Salvador pessoal da sua vida e permanecer até o fim, volte logo, seus pecados serão todos perdoados. Mas enquanto você não fizer isso, nada será feito por você. E se você crê e quiser voltar, volte logo, não demore, cuide, venha correndo, porque há um capítulo na Bíblia Sagrada e um versículo que está lá em Lucas, ele diz que há festa no céu quando um pecador se arrepende dos seus pecados. Diante de Deus, os seus anjos
alegres, felizes por você, pecador. Agora vamos para o versículo 22. O sacrifício pelo pecado de uma autoridade. Versículo 22. Se um homem que ocupa uma posição de autoridade quebrar sem querer uma das leis de Deus e for culpado de fazer aquilo que o Senhor, nosso Deus, mandou que não se fizesse. Versículo 23. Logo que for avisado do pecado que cometeu, ele trará como sua oferta a Deus um bode sem defeito e macho e não doente. Versículo 24. O homem porá a mão na cabeça do animal e na presença do Senhor o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Esta é a oferta para tirar o seu pecado. Versículo 25. Então o sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Versículo 26. Como no caso da oferta de paz, toda a gordura do bode será queimada no altar. Assim o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados, e o homem será perdoado. Tudo isso no Antigo Testamento. Vocês estão vendo agora. Vocês estão entendendo agora no Antigo Testamento. Depois, quando chegar no Novo Testamento, vocês vão entender muito mais melhor ainda o verdadeiro Evangelho. O sacrifício pelos pecados de uma pessoa. Versículo 27. Se uma pessoa do povo sem querer quebrar uma das leis de Deus e for culpada de fazer aquilo que o Senhor não mandou fazer, né? Mas fez, praticou, cometeu o ato, foi consumido o ato, o Senhor proibiu dele fazer, mas ele fez. Mas vamos lá. Vamos ver o que acontece com ele. O que deve se fazer para que ele venha a ser perdoado. Versículo 28. Logo que for avisada de que cometeu o pecado, trará como sua oferta a Deus uma cabra sem defeito, para tirar o pecado que cometeu. Versículo 29. A pessoa porá a mão na cabeça do animal e o matará no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados em sacrifícios. Versículo 30. O sacerdote molhará o dedo no sangue do animal e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Versículo 31. Depois ele tirará toda a gordura do animal e queimará essa gordura no altar, como costuma fazer com a oferta de paz. O cheiro dessa oferta é agradável a Deus, o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Versículo. Mas eu quero dizer para os irmãos, para os filhinhos e as filhinhas de Deus e para todos vocês que já começaram a assistir os vídeos, que não é mais o sangue dos animais que apaga o pecado dos seres humanos. Não é mais. Que tira o pecado, não é mais. É o sangue do Cordeiro de Deus. O sangue de Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós.
Portanto, essas práticas já não valem mais. Não vale mais. Mas porque aqui você entende e compreende que quem tira agora o pecado da humanidade é o Messias, chamado Cristo Jesus. Versículo 33. Essa pessoa porá a mão na cabeça da ovelha e no lado norte do altar, onde são mortos os animais que são queimados. Ela matará a ovelha como um sacrifício para tirar o seu pecado. Versículo 34. O sacerdote molhará o dedo no sangue da ovelha e o porá nas pontas do altar, onde os animais são queimados, e derramará o resto do sangue na base do altar. Versículo 35. Como costumam fazer com a oferta de paz, o sacerdote tirará toda a gordura da ovelha e queimará essa gordura no altar em cima das ofertas que foram queimadas em sacrifícios a Deus, o Senhor. Assim, o sacerdote oferecerá o sacrifício para conseguir o perdão de pecados e a pessoa será perdoada. Aleluia. Glória a Deus. Agora, todos vocês que já se inscreveram no meu canal do YouTube, peço a vocês que fiquem, que continuem assistindo até o fim todos os vídeos que eu estou postando no YouTube, no meu canal do YouTube, para que todos venham conhecer o verdadeiro Evangelho, que já não é mais o sangue de um animal que apaga o pecado do ser humano, mas aquele cordeiro que é o símbolo de um cordeiro. Jesus Cristo, Jesus o Messias, chamado de Cristo, que morreu na cruz do Calvário para tirar o pecado do mundo, para que todos que nele venham a crer não venham a perecer, mas venham ter vida eterna. Para que todos que nele está esperando venham crer nele e voltem para o verdadeiro Evangelho. Voltem a estar nas igrejas, frequentar as igrejas, ficar reunido com seus irmãos, com a sua irmã, unido e não longe, distante, mas que venham fazer parte do corpo de Cristo. Porque você desunido, você não faz parte do corpo de Cristo. Não faz. Porque Jesus, ele tem dito que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em o nome dele, ele está presente. Jesus também ele disse: o Pai procura ouçam com atenção. Jesus tem dito para aquela mulher de Samaria, a samaritana, ele falou:
O Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Não diz o adorador, não. Quando se fala os adoradores, é muitos, todos que estão reunidos, juntinho, um do outro, lado a lado. Entendeu agora? Que vocês permaneçam unidos uns com os outros, porque o Pai procura os verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Agora todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. E que amanhã, pelas mesmas horas, à madrugada, estarei de volta, ativo aqui, lendo para que você venha entender e compreender o verdadeiro Evangelho. Então, povo de Deus, filhinhas de Deus e filhinhos de Deus, fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus. Até amanhã, pelas mesmas horas. Amém.